que nós precisamos muito da presença de Deus na nossa vida e nós precisamos da escola de Deus, que é a igreja, que é a casa de oração, porque a fraqueza da nossa carne é muito grande, o poder da sociedade sobre a nossa vida é muito forte, o poder da nossa carne é muito grande sobre nós, e nós precisamos constantemente de sermos exortados pela palavra de Deus e exortados pela palavra das pessoas que amam a Deus, não é? A Bíblia diz que não é por muito orar que Deus vai nos ouvir. As pessoas às vezes ficam o dia inteiro aí orando, rezando, viram noites rezando, e o que Deus ouve são as palavras sinceras, são as palavras mesmo as palavras de um pecador, mesmo as palavras de um fraco, mesmo as palavras de um falho, mas se ela é uma palavra sincera, uma palavra que tem o desejo de no futuro fazer o bem, né? O desejo de estar sempre sendo transformado, porque o cristão, ele tem que ter esse desejo no coração. E eu sempre, às vezes, quando eu encontro com alguém que faz um tempinho que não me vê, aí a gente começa a conversar, eu sempre digo: olha, aquela pessoa que você conheceu aquele dia, ela já morreu, eu sou outra pessoa hoje. Por quê? Porque a palavra, ela vai nos dando personalidade, não é? A palavra, ela vai trazendo para nós uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir. E é claro, é uma luta, principalmente quem é sanguíneo, quem tem um gênio ruim, não é? Você vai ouvindo a palavra e você tem muita dificuldade de guardá-la no seu coração. E no dia a dia você não consegue cumprir aquilo que é o seu desejo, né? Por isso que nós vamos ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 7, o próprio apóstolo Paulo, que era um valente, um lutador, um homem admirável, um homem que nós devemos ter como exemplo, né? Um homem que foi transformado pela presença de Deus na vida dele, deixou de ser um religioso para ser um servo de Deus, deixou a doutrina, a tradição do homem, né? A cegueira da palavra nua e crua, para poder fazer a vontade de Deus, a verdadeira vontade de Deus, e por causa disso foi perseguido, porque a única coisa que o homem, a sociedade e o religioso principalmente não quer é a verdade, não é? Por isso que nós vemos a luta do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Estevão, de Felipe, que apanharam, morreram na mão da igreja, porque a igreja queria seguir as suas doutrinas, os seus desvarios, né? A sua falta de consciência, a falta de empatia pelo ser humano, a falta de amor a Deus, respeito à palavra de Deus, porque desde quando Deus escreveu as primeiras palavras da Bíblia, Deus já deixa claro que Ele escreveu com a própria mão dEle e que Ele escreveu aquilo para nos ensinar, não é? Para que através dessa palavra a gente pudesse ter um objetivo na vida e guiasse a nossa vida de acordo com aquilo que Deus escreveu. E as pessoas aí se tornam religiosos, fundam igrejas, às vezes que têm filiais no mundo inteiro, usam a Bíblia como pretexto de que é o fundamento da religião deles, mas não seguem aquilo que Deus escreveu. Então não adianta nada, porque Jesus falou: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, né? Não adianta a gente ler a palavra de Deus, ser um teólogo e você
distorcer a palavra, ou diminuir dela, ou aumentar dela. Então, o que Deus vai requerer de nós é esse desejo de caminhar sempre para frente, lutando contra nós mesmos. Eu quero ler, irmãos, o livro de Romanos capítulo 7, que diz a palavra de Deus assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Então aqui Deus já começa explicando que aquele que está no mundo, aquele que não aceita o projeto de Deus que está escrito na Bíblia, ele acaba vivendo sob a lei do pecado. Porque se não tivesse lei nenhuma, não existiria pecado. Se você pudesse fazer o que você quisesse, não é? Vamos supor, se o farol que tem verde, amarelo e vermelho, qualquer cor você pudesse passar, você passasse no vermelho, não ia ter problema nenhum. Como existe uma lei que estabelece que no sinal vermelho você tem que parar o carro, então, se você passar no sinal vermelho, você está infringindo a lei, entendeu? É isso que está explicando aqui. E diz que quando você está sem a lei de Deus, o que acontece com você? Você sem a lei de Deus, você será dominado pelos desejos do seu corpo. É isso que diz aqui, pelas paixões, não é? Que operam nos nossos membros, para quê? Para dar fruto para a morte, que é o que nós vemos aí, pessoas que se amam, às vezes se amam muito intensamente, casam, realizam o sonho de casar, realizam o sonho de ter a casa própria, realizam o sonho de ter filhos, realizam o sonho de ter um bom trabalho, e o casamento vira numa tragédia, vira numa inimizade terrível, vira numa guerra, que as pessoas até esquecem dos filhos, né? Porque deixou as paixões do seu corpo, porque o nosso corpo, irmãos, ele é terrível. O corpo traz para nós o instinto animal. O corpo traz para nós a inconsciência, a falta de razão. O corpo luta contra a pessoa que você é. Essa é a verdade. Por isso que vai dizer aqui que aquilo que você quer fazer, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque o teu corpo vai pedir para você não fazer. O teu corpo vai lutar contra você, contra o teu casamento, contra a tua família, contra as amizades, entendeu? Por isso que há conflito na terra. Agora, quando você começa a ser regido, começa a amar a lei de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que está escrito na Bíblia Sagrada, que é tudo que o seu espírito precisa, é tudo que o teu ser precisa, o que a Bíblia tem ali
é o que faz parte do teu projeto. É exatamente tudo que uma família precisa, que um casal precisa, que um filho precisa, que a sociedade precisa. Quando você começa a amar essa palavra, você consegue ter domínio sobre o teu corpo, porque o teu corpo, enquanto você estiver vivo, ele vai tentar lutar contra você, enquanto você estiver vivo. Então, por isso que Jesus falou que a porta era estreita, por isso que a Bíblia mostra que Deus não chama covarde, por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Entendeu? Porque são pessoas que elas leem a palavra de Deus, elas ouvem a palavra de Deus e aceitam, falam: não, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu quero mudar. Elas chamam para si o problema, elas entendem que não adianta ela ficar se justificando, varrendo o lixo para debaixo do tapete, nem adianta ficar acusando os outros, porque nós somos especialistas em acusar os outros, assim como já começou lá com Adão e Eva, que Eva incentiva Adão para cometer um erro, que a gente chama de pecado, porque ali ele desobedece uma ordem que Deus tinha dado. Mas quando Deus vai falar com Adão, Adão bota a culpa na Eva, a Eva bota a culpa no demônio, na serpente. É assim que a gente vive, culpando as pessoas. Por isso que a Bíblia nos exorta a amar a palavra de Deus, amar, tomar atitude de valente e amar a palavra de Deus e trazer para a sua vida, na sua casa, ler a palavra de Deus, admirar a palavra de Deus, porque ela vai entrando dentro de você e ela vai te fortalecendo, ela vai construindo a sua personalidade. E quando o seu corpo tentar te tirar do seu objetivo, que é ser feliz, você vai dizer não para ele. Por quê? Porque você é mais forte do que o teu corpo. Você começa a deixar de ser um animal e começa a ser um ser humano. Você começa a ter entendimento, você começa a agir pela razão, pela lógica. Você não vira mais seu próprio inimigo. E quando você chama para você o governo, o domínio da sua vida, você agora tem o poder de transformar a sua vida. E a Bíblia vai te dar as ferramentas para isso. E uma das ferramentas mais importantes que tem na Bíblia, que você pode usar, e às vezes eu fico impressionado de crente que fica buscando ter tantos dons, e dom para isso e dom para aquilo, mas esquecem que o dom mais importante que nós temos que ter, que a Bíblia diz que é o dom do amor, que é muito difícil, irmãos. A gente fala, mas é muito difícil a gente amar de verdade. Nós não conseguimos amar direito nem as pessoas mais importantes da nossa vida. E nós precisamos. Não podemos admitir passar uma vida inteira sendo pessoas miseráveis, pequenas, mesquinhas, agindo como animais, aliás, pior do que muitos animais. Nós temos que tomar posição. Nós temos que tomar atitude. Por isso que Jesus falou que a gente tem que empregar força para entrar. E não é brincadeira. Você sabe disso. Os conflitos que você tem na sua casa, os conflitos que você tem na sua família, os conflitos que você tem na sua convivência, no teu mundo. Você conhece o teu mundo. E você sabe que muita coisa que está acontecendo no teu mundo não está certo, não é do seu agrado. Porque você, quando começou a crescer e você começou a ter consciência do mundo, tudo que você desejou é ser feliz. Você desejou fazer uma faculdade para ser feliz, você desejou se profissionalizar para ser feliz, porque a razão de ganhar o dinheiro é para você ser feliz.
Você desejou comprar um carro para ser feliz, você desejou casar para ser feliz, você desejou ter filho para ser feliz, você deseja viajar para ser feliz. E aí você fica tendo meia felicidade. Por quê? Porque você é ignorante. Ignorante é a pessoa que ignora, não luta, fica achando, não, tá bom assim, tá tudo certo. Tem gente que a vida dele está ridícula, está com o filho nas drogas, está com o filho fazendo muita coisa errada, está cheio de problemas. Você chega para ele, como é que está a sua vida? Está maravilhosa. Ele quer passar uma imagem, ele quer fingir que a vida dele está maravilhosa, entendeu? Nós temos que assumir a realidade. Nós somos seres humanos, nós não somos qualquer coisa não, nós somos um projeto maravilhoso de Deus, que temos dentro do nosso ser o desejo de amar de verdade, o desejo de ser feliz de verdade, o desejo de ser amado de verdade. É isso que nós somos, não somos qualquer coisa não. De todos os bilhões de seres que tem nessa terra, nós somos o único ser que raciocina, que age pela razão. E é por isso que Deus colocou o raciocínio em nós, é por isso que Deus colocou a razão em nós, para que a gente use a razão, para que a gente use o entendimento, e parar de achar justificativa para a vida estar ruim. Porque eu acho que só o fato de nós sermos chamados por Deus, um dia poder ter esse entendimento que a palavra de Deus te exortou lá no livro de Marcos capítulo 16, e disse para você: quem crer e for batizado será salvo. E você vai nas águas, levado por Deus, aceita o chamado de Deus e vai nas águas, casa com Deus lá nas águas, faz uma aliança com Deus lá nas águas. Isso já é motivo para você ser a pessoa mais alegre da terra. Mas qualquer coisinha, se um pernilongo te morder, você já sai da presença de Deus, porque você não compreendeu ainda que o projeto de Deus é real. Você ainda está agarrado com a terra, você ainda está buscando a felicidade aqui na terra, você ainda está usando as ferramentas do homem, a força do homem, o sentimento do homem. E Deus chama a gente para a gente ser espiritual, porque é o que nós somos, e nós fomos criados por Deus para passar por esse projeto aqui na terra, mas o nosso futuro é para morar com Deus no céu. O nosso futuro é de ressurreição e vida eterna, e é para isso que nós devemos lutar. Então, nós estamos no versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Entendeu, irmãos? Sempre querendo nascer de novo, sempre. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, o desejo, se a lei não dissesse: não cobiçarás, que é o que diz lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Deus já fala: não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o animal do próximo, não é? Ali Deus teve que estabelecer uma lei para o homem, porque o homem, ele sem lei nenhuma, sem lei escrita, se deixasse, ele ia tomando tudo que era dos outros. Ele só queria para ele. Assim mesmo, tendo lei, você vê que tem pessoas que ela acha que só ela pode ser a pessoa mais rica do planeta. Ela acha que só ela pode ser a pessoa que seja dona de todo mundo, né? Nós vemos aí, inclusive, regimes
comunista, socialista, nazista, que na verdade é tudo uma coisa só, eles ficam só trocando de nome, mas que o sonho e o objetivo deles é escravizar toda a raça humana, não é? Por isso que Deus fez as leis. Versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, todo o desejo, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha só que maravilha o apóstolo Paulo falando. É aquilo que a gente estava explicando antes, né? Eu antecipei um pouco a explicação aqui, mas ele mostrando a luta que nós temos contra o nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz lá no Salmo 118, versículo 8: ai do homem que confia no homem. Versículo 9: ai do homem que confia nos príncipes. Por quê? O homem, ele tem uma tendência de não respeitar a individualidade de cada um. Nós lutamos por uma palavra chamada democracia, mas nós sabemos a dificuldade que é, porque até nas nossas casas, mesmo amando as pessoas, não conseguimos ser democráticos. Só existe democracia quando a pessoa fala o que você gosta. Falou que te agrada, é democracia. Na hora que fala aquilo que não te agrada, aí já virou ditadura, né? Então, o que está dizendo aqui, que o que nós temos que seguir é a lei espiritual. A lei espiritual é qual? É aquela do amor de 1 Coríntios capítulo 13, é aquela de Gálatas capítulo 5, não é? Que é tudo o que você deseja, é você plantar o bem e colher o bem, né? É a lei que está escrita no seu coração. Hoje, Deus já escreveu a lei no nosso coração. Você, quando faz uma coisa errada, você sabe o que está fazendo. Por isso, a igreja é tão importante. A igreja vai te dando força para você vencer as fraquezas da sua carne, para você se tornar espiritual cada dia mais. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E agora o apóstolo Paulo fala uma coisa maravilhosa aqui no versículo 24, que ele diz assim: miserável homem que eu sou. Ele reconhece as
suas misérias. E hoje as pessoas estão indo nas igrejas, para os pastores, os pregadores, ficar só dando nota 10 para pessoas, sabe? A pessoa só vem na igreja para ganhar carro, ganhar chave, para ganhar parabéns, só para ser abençoada, não precisa mudar em nada, entendeu? E isso é terrível, porque nós vemos aqui um homem que Deus falou face a face com ele, um homem que Deus andava com ele, um valente de Deus, e ele diz aqui: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha que maravilha, entendeu? E tem igreja até que diz que tem santo aqui na terra. Tem várias denominações aí no mundo inteiro que diz que tem gente aqui na terra que é santo. Você vê o próprio apóstolo Paulo falando que ele tinha pecado dentro dele. Como é que ele ia ser santo? O único santo que teve na terra foi Jesus, não é? E aqui mostrando, irmãos, que nós temos que primeiro reconhecer, como o apóstolo Paulo reconheceu, que não existe forte. O que existe é pessoas com objetivo, pessoas com desejo de construir um futuro bom para ela e para as pessoas que ela ama. Uma pessoa com desejo de amar e servir a Deus. É isso que existe, não é? Enquanto você estiver aqui na carne, estiver na terra, você vai ser fraco. O que vai te dar força é a sua fé. O que vai te dar força é o seu amor por Deus, é o seu amor pela sua família, é o seu amor pela sua própria vida, é o seu amor pela palavra de Deus. Isso vai te dar força para você vencer a lei do pecado que está na sua carne, não é? Para que a lei de Deus, a lei espiritual, ela possa operar em você. E você, irmão, sempre lembre, aquele que ama a Deus tem que se alegrar por isso, porque Deus já te ama. Deus estará contigo em qualquer lugar da terra, em qualquer situação, não importa. Não fique como mendigo, como miserável, né? Andando atrás de Deus com uma canequinha pedindo gotinhas de bênção para Deus, não, porque o dia que Deus fez aliança contigo, Deus fez para a eternidade, e Deus é fiel, Deus é contigo, Deus vai manter a palavra dele, Deus vai manter o que está escrito aqui na Bíblia. É você que tem que assumir. Por isso que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, não terei agrado dele. Não recue na sua fé, rasga o seu coração, entrega o seu coração de verdade e comece a adorar a Deus, essa pessoa maravilhosa que é Jesus Cristo. Amém?